Olá, boa noite. Hoje o Realidade em Pauta vai falar sobre a importância da vitamina D e o que a falta dela pode causar no organismo. Ela é chamada de vitamina, só que na verdade é um hormônio de extrema importância para o organismo, já que ajuda na absorção do cálcio, que é importante para a saúde dos dentes, por exemplo, e dos ossos em geral. Mas ela também é capaz de reduzir alguns tipos de câncer, prevenir esclerose múltipla, doenças cardiovasculares, infecções bacterianas e até ataques virais. Você vai conhecer agora como consumir essa vitamina D e o que mais ela pode prevenir. O Realidade em Pauta está no ar. Não é que o sol não nos faça bem, afinal, ele é o pai da vitamina D. Mas de um tempo para cá, os males ocasionados pelos raios UVB levantaram alertas em relação à exposição solar. Cada vez mais o sol está piorando mais a qualidade de vida das pessoas. Tem muita gente já ficando com muito câncer, porque eles não acreditam que o protetor solar é sim um grande aliado aí na saúde amanhã para ela, né? E não usam. A Fátima, por exemplo, até tentou ficar no sol sem proteção, mas não deu muito certo. Ontem eu tomei sol sem o protetor e acabei me queimando toda. Aí tive que passar na farmácia e comprar o pós-sol. Aí hoje eu tô passando o protetor justamente para não ficar com a ardência de ontem. Então não vale a pena tomar sol sem protetor? Não vale a pena não. Precisa tomar cuidado. Mesmo assim, as opiniões divergem em relação à exposição solar com ou sem o filtro. Em relação a protetor é sempre bom, né? Sempre bom, mas eu particularmente eu não uso. Você usa bastante? Você fica bastante tempo no sol? Não, eu me protejo. Eu nunca passo bronzeador, inclusive, eu sempre passo protetor. Por conta da minha cor de pele clara, então eu passo. Depende do horário. Eu acho que igual agora tá tranquilo. Agora quando o sol tá muito assim, aí eu acho importante passar. A Stephanie tem razão em expor a pele ao sol sem proteção em horários específicos. Isto porque o protetor solar, assim como as roupas e até mesmo janelas e portas de vidro, podem bloquear o sol, impedindo que a nossa pele sintetize a vitamina D. E as pessoas dizem, é só uma vitamina. Como nós aqui no Brasil temos uma variedade muito grande de alimentação, de vegetal, o ano todo nós temos isso disponível, as pessoas sabem que normalmente elas estão comendo adequadamente as vitaminas. Então falam, é mais uma vitamina. E na verdade não é. Vitamina D é um hormônio com ações específicas no organismo. O período de maior absorção da vitamina D é justamente o que os dermatologistas indicam como mais perigoso, de 10 da manhã às 3 da tarde, período em que o sol está realmente mais intenso. Mas o segredo está no tempo, de 10 a 20 minutos, levando em conta o tom da pele. Quanto mais clara, menor o tempo de exposição. Parece pouco, mas quando o assunto é prevenção de doenças, ela faz muita, mas muita diferença. Nós sabemos que a vitamina D existem indícios de que ela modula a imunidade, tanto melhorando a defesa contra doenças, principalmente respiratórias, quanto diminuindo a autoimunidade, que são doenças, por exemplo, como esclerose múltipla, artrite reumatoide. Disse, inclusive, que a suplementação de vitamina D para gestante reduz o risco de autismo na criança. Não na criança que já possui autismo, mas se você suplementar durante a gestação. Ela reduz também o risco de infarto, derrame, melhora o metabolismo da glicose, melhora doenças proliferativas de pele, como psoríase, melhora inclusive a função renal. Este pré-hormônio, mais conhecido como vitamina D, foi descoberto em 1922, logo após as vitaminas A, B e C. Por isso levou este nome. Mas em 1931, um pesquisador alemão descobriu que a vitamina tinha a mesma estrutura de hormônios esteroides. Já se sabe que pelo menos 2.500 funções celulares dependem desta vitamina. E aqui dentro do estúdio eu tenho a honra de receber Ricardo Vargas, nutricionista que já é conhecido de todo o público da TV Novo Tempo. Ricardo, muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui no Realidade em Pauta. Eu que agradeço e eu que tenho a honra de estar vindo, né? Essa é a primeira vez no Realidade em Pauta, mas retomando uma parceria antiga contigo, né? Exatamente. Ricardo, vitamina D. Primeiro a gente começa a entender aqui nessa matéria, e você já estava aqui me explicando também fora do ar, apesar do nome não ter nada a ver com vitamina. A questão, justamente ali, a explicação foi muito bem feliz, né, durante a matéria ali inicial.
Você tinha a descoberta de algumas vitaminas e na classificação a próxima seria a D, né? E aí quando se descobriu, classificou-se como uma vitamina. Hoje entende-se que é um hormônio, ou seja, você fornece uma matéria-prima para que o seu corpo possa utilizar dessa matéria-prima e formar esse hormônio, que hoje recebe 3 nomes. Qualquer um deles, né, seria correto, que é o colecalciferol, calciferol ou calcitriol, representando então um hormônio que é formado a partir da pré-vitamina D. Você disse que você fornece para o seu corpo a matéria-prima que vai ser utilizada para a produção da vitamina D. Qual é essa matéria-prima? Então, a matéria-prima é o colesterol. Por incrível que pareça, o seu organismo e o meu organismo usam o colesterol para produzir a vitamina D. Agora, quando a gente fala de colesterol, a gente tem que entender o seguinte também. Eu preciso ingerir colesterol? Existe uma quantidade segura de colesterol a ser ingerido por dia? Disse que se nós ingerirmos aí por volta de 200 a 300 miligramas de colesterol, isso é saudável. Porém, precisamos entender que o nosso corpo produz todo o colesterol que a gente precisa. Qualquer quantidade de colesterol que eu ingiro já é mais do que eu preciso. Eu preciso, na verdade, são de gorduras boas, de alimentos saudáveis, ricos em gordura poliinsaturada, que o meu corpo vai utilizar para produzir o colesterol. E a partir do colesterol associado ao raio UVB, né, que na matéria destacou-se ali o horário que você deve tomar, que é o horário mais quente do dia, é quando você começa o processo de formação da vitamina D na pele, que agora já é chamada de hormônio e não mais vitamina. E não mais vitamina. Aí você tocou num ponto que é crucial, porque a vitamina D, você disse, né, precisa da ação de uma parte dos raios solares e as pessoas não tomam sol, porque se tomar sol demais, você tem o câncer de pele. E aí você tem que escolher, Ricardo, ou você ativa a chamada vitamina D, ou você pega um câncer de pele, é assim? E engraçado que o mesmo raio que produz a vitamina D, né, que é o hormônio colecalciferol, é o que produz também, né, o câncer de pele. A questão é o tempo de exposição. Essa informação ela é muito importante, porque nós temos 3 cores de peles, né, que se distinguem. É o branco, né, o moreno, o pardo e o preto. Cada um precisa de um tempo específico, né, ao sol do meio-dia. Por quê? Quanto mais pigmentada a pele, mais difícil é a absorção do raio UVB. Ou seja, pessoa de uma pele mais escura precisa de um tempo maior de exposição. De uma pele mais clara, um tempo menor de exposição. Passado esse tempo, aí sim nós começamos a gerar um risco para o desenvolvimento do câncer de pele. Pessoas brancas, 15 minutos é o suficiente. Pessoas pardas precisam de 20 minutos e pessoas pretas já precisam de 30 minutos de exposição do sol, que vai numa faixa etária das 11 da manhã até o final, né, da hora cheia da 1 hora. Então, assim, ó, das 11 ao meio-dia, do meio-dia a 1 e da 1 às 2. Dentro dessas 3 horas, eu preciso me expor nessa quantidade de tempo, baseado na cor da minha pele. Essa exposição, como é que ela deve ser feita? Você pode ficar de roupa e ficar só com o rosto, ou tem que deixar os braços à mostra? Como é que é para melhorar a absorção? Quanto maior você puder expor o seu corpo, melhor. E devemos lembrar o seguinte também, a pele, quando está coberta por um tecido, quando você tem, por exemplo, o para-brisa do seu carro, né, o vidro da janela lá do seu local de trabalho ou, de repente, da sua casa, isso vai impedir que o raio UVB chegue à pele. Então, tem que ser o sol diretamente na pele, a maior quantidade que você puder expor. Braços e pernas já seria o suficiente, né? Você não precisa colocar um biquíni, colocar uma sunga e ir para o sol nesse horário. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas é você aproveitar para expor o máximo que você pode com o sol diretamente à pele. E aí entra a questão do uso do filtro solar. O filtro solar ele também impede a absorção do raio UVB. Qual a recomendação que nós temos dado? Passe no rosto. A região de mais exposição, né, do seu corpo ao sol é o rosto. Então, você pode gerar um envelhecimento precoce da pele, do rosto, pela quantidade de exposição ao sol. Proteja somente o seu rosto, ou com filtro solar, ou de repente com chapéu, né, alguma coisa desse tipo, e exponha o restante do corpo por esse tempo. Depois da exposição, tem alguma recomendação para quem sabe não perder o efeito? Tem uma recomendação extremamente importante que é a seguinte. Como nós estamos falando de um hormônio que a base dele é gordurosa, então na pele você inicia a produção. Essa produção na pele é chamada de pré-vitamina D3, né? Você começa ali na pele. A questão é que você leva um tempo para que seja absorvido. Então, se você for tomar banho depois da exposição ao sol, a região onde você expôs ao sol, onde iniciou o processo da produção dessa vitamina, hoje não mais vitamina, mas sim hormônio, se você lavar com sabonete, você joga fora. Perdeu. Então, você precisaria esperar 2 horas depois da exposição ao sol para que você pudesse tomar banho e usar sabonete nessa região. E se eu tomar banho e só lavar com água?
não tem problema, aí você não perde. É a mesma questão daquela pessoa que faz aquela macarronada gorda lá no domingo, né, cheia de óleo, e depois, se ele for lavar o prato só com água, vai conseguir retirar o óleo? Não. Por quê? A água e o óleo não se misturam, né? Eles são moléculas que não criam, né, essa ligação, então eles se repelem. Quando você lava só com água, você não destrói ou não elimina essa pré-vitamina D3 que está na pele. Agora, Ricardo, por que há níveis bastante altos de pessoas com deficiência do hormônio? Então, isso acontece, Ellen, pelo seguinte. No passado, a gente não tinha o estigma de medo do sol, né? Não havia destruição da camada de ozônio, não havia surgimento dos filtros solares. Então, isso fazia com que o tempo de exposição ao sol fosse suficiente para a gente produzir esse hormônio, né, que é o colicalciferol. Hoje, já criou-se todo esse medo do câncer de pele. Além da destruição da camada do ozônio por influência do homem, né, e da destruição do ambiente, nós temos um medo ao descobrir que o mesmo raio que produz, né, essa vitamina D3, ou o hormônio, né, é o mesmo que produz o câncer de pele. E ainda tem a seguinte questão, né, no passado você trabalhava na roça, você estava exposto, as crianças brincavam e não tinha problema com relação a isso. Nesse horário de absorção ali do raio UVB, as pessoas muitas vezes estão em trânsito, né? Saindo do seu trabalho, indo para o almoço e geralmente dentro do carro, né? Entra no carro quando está na garagem ainda, desce no estacionamento do restaurante, alguma coisa assim, ou dentro de casa. Você não tem mais essa exposição. E se você não tenta essa exposição, é óbvio, você vai começar a ter níveis séricos muito baixos, o nível sanguíneo vai cair. E vai cair a ponto de você ter duas classificações. Ou você é insuficiente, ou você é deficiente na vitamina D, né, no hormônio. Ela vai continuar sendo chamada de vitamina a vida toda. Isso não vai mudar jeito. mais, né? Por mais que a gente fale que é um hormônio, o povo vai continuar chamando de vitamina D3. Então, as quedas vão fazendo com que você entre em duas classificações. As duas são perigosas, mas, claro, deficiência é uma faixa etária de um risco muito elevado para inúmeras doenças que podem aparecer nessa condição. Certo. Ricardo, a gente tem que fazer um intervalo, coisa rápida, mas a gente volta já e na volta do intervalo a gente fala sobre a vitamina D, como ela é absorvida no organismo e a gente conhece também a história de uma mulher que acabou perdendo um bebê por deficiência dessa vitamina no organismo. Não sai daí que a gente volta já.